referente à digitalização de documentos, o hardware responsável em fazer a conversão de uma imagem ou texto em um código digital num processo inverso ao da impressora é o letra A, driver, letra B, joystick, letra C, pixel, letra D, scanner. Vamos começar passo a passo aqui. Pessoal, a letra A, que indica driver é um determinado tipo de programa de computador. Na verdade, driver é um software que permite ao sistema operacional controlar como um dispositivo de hardware funciona. Por exemplo, o driver da impressora é o programa que permite ao Windows, por exemplo, entender e controlar como a impressora funciona. O driver da placa de rede permite ao Windows entender como a placa de rede funciona. O driver do monitor, o driver do mouse e o driver do teclado, quer dizer, nós temos driver para cada um dos dispositivos de hardware conectados ao computador. Portanto, não pode ser a letra A a resposta dessa questão, porque ele pede, referente à digitalização de documentos, o hardware responsável em fazer a conversão de uma imagem ou texto em um código digital. E driver não é hardware, driver é um software, é um programa de computador que permite ao sistema operacional controlar um dispositivo de hardware, mas o driver em si é considerado um software. Não pode ser a letra A. A letra B indicou joystick. Joystick é o termo que utilizamos para um hardware, aí sim joystick é um hardware, para controle e uso em jogos de computador. Então o joystick é um termo utilizado para um hardware, utilizado para controle em jogos de computador, mas não é utilizado para digitalização de documentos como refere a questão. A letra C indicou o termo pixel. Pixels são os pontos que formam uma imagem digital. O termo pixel foi criado justamente para identificar cada um dos pontos que formam uma imagem digital. Pixel, então, também não é o elemento, o hardware responsável pela conversão da imagem em um código digital. Na verdade, o pixel é o próprio elemento que forma a imagem digital. É o ponto que forma uma imagem digital e não o hardware para realizar a conversão da imagem ou texto em código digital. Ele, pixel, é o próprio ponto que compõe uma imagem digital. Também não pode ser a resposta. E na letra D, nós encontramos scanner. Scanner, sim, é um hardware, quer dizer, um equipamento utilizado justamente para a digitalização de documentos, imagens e que transformam uma imagem ou texto em um código digital, quer dizer, em um grupo de pixels, num processo inverso ao da impressora, porque a impressora pega a informação digital e transforma em um elemento, de fato, impresso, lá num papel ou num suporte. E o scanner faz o contrário. Ele pega aquela imagem, aquele documento do mundo real e faz um rastreamento dessa imagem, desse documento, transformando isso numa informação digital. Então o scanner aqui é a resposta de fato dessa questão, porque ele é bem o inverso da impressora. Enquanto a impressora imprime a informação digital, o scanner transforma uma informação do mundo real, físico, em informação digital num processo chamado digitalização. Embora essa questão seja relativamente fácil, porque ela está falando sobre scanner, nós temos que aprofundar ela para pensar em questões futuras. Então agora eu quero mostrar, já sabemos a resposta, a letra D de Dinamarca, um aprofundamento sobre o processo de digitalização e o próprio scanner. Acompanha comigo. Aqui eu tenho uma folha de papel, um documento qualquer do mundo real. Aqui em cima eu tenho um scanner, um digitalizador, e aqui eu tenho o meu monitor, o meu vídeo. Nós temos que pensar numa coisa. Quando nós falamos sobre digitalizar um documento, para realizar a digitalização, quando nós vamos fazer os cálculos de resolução para a digitalização, é importante pensar em algumas medidas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente costuma medir o tamanho de uma folha de papel comum em centímetros, mas nos cálculos para a digitalização, nós vamos usar como medida, por exemplo, do tamanho dessa folha, desse documento que eu vou digitalizar em polegadas. E quanto equivale uma polegada? Uma polegada equivale a 2,54 centímetros, certo? Mas o padrão que nós usamos no Brasil para medir folhas de papel é em centímetros. Mas nos cálculos de resolução que o scanner faz, ele não faz os cálculos de resolução em centímetro, lá na sua essência teórica. Ele faz os cálculos de resolução traduzindo a ideia que o documento tem uma medida em polegadas.
Por isso que quando nós pensamos em fazer cálculos de resolução com o scanner, a primeira coisa é pensar qual é o tamanho daquele documento em polegadas. Lembrando que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Então aqui eu tenho um documento que eu vou digitalizar no meu scanner de 6 polegadas por 4 polegadas. E eu quero descobrir qual vai ser a resolução desse documento quando eu digitalizar esse documento no scanner lá na tela do meu computador. Como é que nós fazemos esses cálculos? Percebe? Primeiro nós vamos ter que escolher qual é a resolução que nós vamos usar no scanner. Vamos imaginar que eu vou usar no meu scanner para digitalizar esse documento de 6 por 4 polegadas, eu vou usar um scanner com a resolução de 100 dpi. Isso pode ser modificado. Lá no scanner eu posso comprar um scanner que aceita diversas resoluções, que me permite de repente escanear ou digitalizar em 100 dpi, em 200 dpi, em 300, 600, 1200, aí depende de cada scanner. Mas eu configurei o meu scanner para digitalizar esse documento de 6 polegadas por 4 polegadas com 100 dpi. O que significa dpi? dpi significa dot per inch, que traduzindo para o português significa pontos por polegada. Percebe? dpi, que é a resolução que aplicamos ao scanner, não é medido em pontos por centímetro. A resolução do scanner é medida em pontos por polegada. Por isso nós devemos usar para cálculos o tamanho do documento que será digitalizado em polegadas. Perfeito, então agora eu já sei que eu tenho um documento de 6 por 4 polegadas que eu vou digitalizar no meu scanner com resolução de 100 dpi, isto é, 100 pontos por polegada. E agora eu vou digitalizar finalmente e transformar isso, como a questão indicou, numa informação digital. Só que quando isso aparecer lá na tela do meu computador, depois de ser digitalizado, depois desse documento ser digitalizado pelo scanner com a resolução de 100 dpi, a minha pergunta, como eu vou medir a resolução desse documento na tela do meu computador? Porque na tela do computador, a medida utilizada é o pixel. Após digitalizar em polegadas, passar pelo scanner na resolução de 100 dpi, que é 100 pontos por polegada, lá na tela do meu computador, esse documento passará a ter uma medida em pixels, que são os pontos que vão formar uma imagem digital. E para fazer o cálculo é muito simples. Observa, eu vou pegar a medida horizontal aqui, ó, de 6 polegadas, vou multiplicar 6 multiplicado por 100 dpi, e 6 polegadas, então, multiplicado por 100 pontos por polegada, vai me dar aqui um total de 600 pixels horizontal lá na tela do meu computador. Quer dizer, esse documento que tem 6 polegadas horizontal, digitalizado a 100 pontos por polegada, a 100 dpi, na tela do meu computador vai ficar com 600 pixels. E vertical, professor? Bem, se vertical tem 4 polegadas, 4 multiplicado por 100 vai dar 400 pixels. Quer dizer que o documento de 6 polegadas por 4 polegadas, quando ele foi digitalizado pelo scanner com resolução de 100 dpi, 100 pontos por polegada, lá na tela do meu computador, a resolução desse documento ficou com 600 pixels por 400 pixels. Percebe que, então, a resolução deste documento como informação digital é medida lá na tela do meu computador em pixels, que são os pontos que formam essa imagem digital. E esse é o trabalho do scanner. O trabalho do scanner, como a questão bem mencionou, na verdade é transformar esse meu documento, o que está no mundo real com uma certa medida, aqui medido em polegadas, passando pelo scanner com uma resolução em dpi, em pontos por polegada, me gera uma imagem digital formada por pixels, que são justamente esses pontos que formam a imagem. Então esse documento lá na tela do meu computador terá 600 por 400 pixels. Se eu resolver digitalizar com 200 dpi, aí vai ser o dobro. Aí vai ficar, se eu digitalizar com 200 dpi, vai ser 6 multiplicado por 200, que vai dar 1.200 pixels, e o 4 multiplicado por 200 vai dar 800 pixels. Então, se eu resolver digitalizar com 200 dpi, lá na tela do meu computador, a resolução desse documento vai ser de 1.200 pixels por 800 pixels. E assim eu posso aumentar a resolução de digitalização, para que a resolução final do meu documento digitalizado seja uma resolução maior.
Então é importante a gente perceber isso no estudo que fizemos da questão. Mas em si, o que a questão dizia era o procedimento que eu fiz, mas apenas perguntando qual era o nome do hardware que eu utilizei para fazer esse processo, que se chama scanner, porque ele diz referente à digitalização do documento, o hardware responsável por fazer essa conversão de uma imagem, de um texto em código digital, num processo inverso ao da impressora, é justamente o scanner letra D de Dinamarca. Mas é importante ter aprofundado esse tema para a gente entender a questão das polegadas, do scanner com a sua resolução em DPI e também a imagem lá na tela do meu computador medida em pixels, que são justamente os pontos que formam essa imagem digital, até porque a questão citava aqui num dado momento na letra C o termo pixel também. Certo, pessoal?